Esse é o canal Espírita Responde, número 195, e hoje nós vamos falar sobre mais uma tragédia humana que se abate sobre uma família, no caso aquele triste evento lá de Itumbiara. Muitas pessoas estão me perguntando para onde foi o espírito do pai e o espírito das crianças, será que foram recebidos bem, será que estão juntos? Muitos perguntando também sobre a mãe, né, que ficou aqui no plano terreno ainda. Então nós vamos tentar responder a todas essas perguntas, vamos tentar enxergar o lado espiritual em uma tragédia tão grande como essa. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E se você gosta dos assuntos relacionados ao espiritismo e à espiritualidade, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, assistir o vídeo até o final e marcar a opção todas no sininho das notificações para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! Pessoal, hoje então eu queria pedir licença para vocês. Eu não vou ler uma pergunta lá do nosso e-mail, porque eu estou recebendo uma avalanche de perguntas em relação a esse caso lá de Itumbiara. São perguntas aqui no próprio YouTube, nas redes sociais, enfim, muitas perguntas mesmo. E quando aconteceu o caso, eu havia pensado em não falar nada sobre ele, porque eu acho que muitas pessoas já estavam falando. Mas aí, como começaram a chegar muitas perguntas, e aí eu decidi falar, mas mesmo assim eu não quis gravar nenhum vídeo ali no calor do momento, porque nós dependemos muito das informações que vêm da internet e no calor do momento nós corremos o risco de cometer injustiças falando algo indevido. Porque veja, falaram primeiro que o pai teria feito aquilo porque a esposa estava traindo ele e ele descobriu. Depois vieram outras informações dando conta de que ele havia traído ela primeiro, ela quis se separar, ele não quis sair de casa, e então eles já estavam separados, mas vivendo na mesma casa. E aí falaram também que o detetive que filmou, né, a moça lá com o rapaz tinha sido contratado por ele. Depois falaram que foi contratado pela esposa então do outro rapaz. Enfim, são muitas informações desencontradas e quem realmente sabe, né, tudo que aconteceu são eles ali, né, os familiares. E quando a gente fala as coisas no calor do momento, então a gente pode cometer injustiças, né? Como eu vi muitos canais, né? Canais sérios, né? Que trazem um conteúdo bacana, mas falando no calor do momento, então colocando toda a culpa daquilo que aconteceu na moça, na mãe, sendo que não é bem assim, né, pessoal? Mas então, vamos lá, vamos por partes. Vamos começar então pelo pai. Muitas pessoas me perguntando para onde foi o espírito do pai. E eu já digo algo para vocês. Não tem como nós determinarmos nada. Eu aqui no canal Espírita, eu não adoto determinismo. Por exemplo, vamos criar uma tabela de erros, né, de pecados, uma tabela de erros. Erro número 1 é abreviar a própria existência. Eu vou usar esse termo aqui para a gente não ter problemas com o YouTube. Abreviar a própria existência. Então todo mundo que comete esse ato vai ter as mesmas consequências na espiritualidade, vai
perceber a reverberação desse ato da mesma maneira na espiritualidade. Não é assim que funciona, porque nós somos individualidades. E nesses 20 anos, ouvindo muitos espíritos, né, lá no centro espírita, muitos mesmo, a gente então tem essa certeza de que nós somos individualidades, portanto nós não vivemos as mesmas consequências dos nossos atos que, por exemplo, uma outra pessoa poderia ter tido os mesmos atos que nós. Mas, devido a ouvirmos sempre os espíritos, a gente pode também ter uma ideia, né, do que pode ter acontecido, mas são apenas conjecturas. Mas é fato que esse espírito, né, o espírito do Pai, ele volta à espiritualidade com um sofrimento muito grande mesmo. Por quê? Ele estava passando por dores emocionais aqui, encarnado. Essas dores emocionais fizeram com que ele abreviasse a própria existência. Ele faz isso provavelmente na esperança que aquelas dores emocionais acabassem. Mas quando ele chega na espiritualidade, ele vê que essas dores emocionais não terminaram, não acabaram. Por quê? Porque nós chegamos na espiritualidade exatamente como nós somos aqui. Nós vamos levar os nossos sentimentos, a totalidade das nossas alegrias, das nossas tristezas, as nossas frustrações, a nossa esperança, enfim. Nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, nós somos a mesma pessoa que a gente era aqui. A diferença é que nós não temos, então, o corpo físico. E sendo assim, o sofrimento dele é muito grande ao ver que nada daquilo passou. Aquela dor emocional que ele estava sentindo não acabou, né, com esse ato dele. Então ele pode entrar num processo, pessoal, de hiperestesia. Todas as sensações dele podem ser potencializadas, principalmente o sofrimento. Então todo o sofrimento que ele está passando pode ser potencializado. Além disso, ele pode estar sofrendo também pelo fato dele não estar com os filhos, porque naquela carta que ele deixou escrita, ele fala ali que ele tinha esperança, que ele seria perdoado e os filhos estavam partindo com ele. Mas os filhos não estão junto com ele, porque os filhos foram prontamente resgatados. Então essa separação provavelmente está fazendo ele sofrer muito. E um detalhe, como ele está sofrendo, ele pode estar achando que os filhos também estão sofrendo, assim como ele. Que ele jogou os filhos no sofrimento. Mas os filhos não estão, os filhos estão resgatados. Mas ele pode estar pensando isso. Então, é um conjunto de sentimentos dolorosos que vão jogando esse espírito em um desequilíbrio cada vez maior. Além disso, ele cometeu aquele ato devido a um sentimento de apego. Espíritos apegados, geralmente, eles ficam presos ao próprio corpo. Então ele pode estar preso ao próprio corpo, sentindo o processo de putrefação do corpo físico e com todo o seu sofrimento potencializado. E ainda tem mais uma fase que é o umbral. Vai chegar um momento que esse espírito vai ser tirado dali onde ele está, se ele estiver junto ao corpo, e ele vai ser levado ou atraído para um umbral. Provavelmente vai para um vale profundo de sofrimento lá, enfim. Então esse espírito ele está em um sofrimento tão grande, mas tão grande, pessoal, tão grande, que os espíritos que a gente ouve, né, principalmente no centro espírita, nos dizem que em casos assim, o sofrimento é tão grande que não existem palavras suficientes no nosso vocabulário aqui na Terra para descrever. Então essa provavelmente é a situação desse espírito, né, do espírito do Pai. Mas o amor de Deus não esquece ninguém. Ele será resgatado. Uma hora ou outra ele será resgatado. Porque todos nós somos. Ninguém fica para trás diante do amor de Deus. Se hoje nós estamos aqui e não temos coragem de fazer o mal a ninguém, pode ter certeza que nós já cometemos atrocidades e já fomos vítimas de outras nessa nossa estrada evolutiva através das reencarnações e não fomos deixados para trás. Esse espírito desse Pai também não será. Bom, em relação aos filhos, os filhos foram prontamente resgatados. Pode ser que eles estejam ainda dormindo. Eles foram colocados em um estado de sono e pode ser que eles ainda estejam assim, porque provavelmente eles serão acordados aos poucos. Porque imagine,
a situação desses dois espíritos. Dormiram aqui encarnados e vão acordar no plano espiritual. Imagine. Então é um processo muito complexo, muito bem pensado, muito bem executado para que esses espíritos eles despertem na espiritualidade, sem traumas, sem tristezas, sem dor. É óbvio que a saudade eles vão sentir, né, dos entes queridos aqui que estão encarnados. Vão sentir do pai também, é lógico, evidente, mesmo com esse ato terrível do pai. Mas eles estão resgatados, foram prontamente resgatados. Vão continuar, né, vão continuar sua jornada na espiritualidade. Podem continuar com essa aparência mais jovem. Pode ser que com o tempo eles assumam alguma aparência de pessoas mais maduras. Isso vai depender da necessidade de evolução deles, né? Pode ser que eles fiquem juntos, pode ser que não, né? Que um tenha um interesse, outro tenha outro interesse na espiritualidade, mas estarão sempre unidos pelo amor porque são irmãos, não é verdade? E a mãe? Bom, essa mãezinha vai ter que conviver com essa dor da separação, e toda vez que eu vejo algum vídeo dela lá no sepultamento dos filhos, eu fico muito comovido, porque pensa bem, tadinho. Os filhos foram arrancados dela, né? A presença deles, né? A presença foi arrancada dela, né? Dessa mãe, de uma forma tão violenta. Aquilo que ela mais ama, né? Amava na vida, foi afastado dela de uma forma tão violenta. Então imagine o sofrimento dela. E é por isso que eu queria pedir para vocês o seguinte: para que a gente abandone qualquer pensamento de julgamento, qualquer palavra de julgamento, qualquer crítica. Nós não somos ninguém para julgar ou para criticar quem quer que seja nessa história. Até o pai que cometeu um ato terrível, ele já está sofrendo, ele já está colhendo o que ele plantou. E essa mãezinha, alguém aqui acha que qualquer pessoa merece passar por uma dor dessa? Não, independente de qualquer coisa, de maneira nenhuma. Então vamos evitar qualquer pensamento de julgamento, de crítica, de apontamento. Ah, mas é tão difícil para mim não julgar. Se afaste então desse caso, não assista mais nada, não procure, não pesquise. Jesus não disse que é muito melhor a gente arrancar um olho do que deixar ele nos escandalizar? Então, é isso. Não leia, não ouça, se para você é difícil julgar. Nós somos bombardeados por tanta coisa ruim na internet. Tem muita coisa boa, mas tanta coisa ruim. Eu, nesse caso, eu cheguei a um ponto que eu até comentei com a Luana, né, com a minha esposa. Eu não vou assistir mais nada, não vou ver mais nada desse caso, porque eu vi um perfil fez uma postagem chamando o pai de monstro e dando a entender que os filhos imploraram, sabe? Para que ele não fizesse aquilo e ele, aquele monstro, fez. Como assim? Ninguém tava lá junto para saber como aconteceu. E aí eu vi um outro perfil com uma postagem dando a entender que a mãe não gostava dos filhos porque ela não estava chorando desesperada. Veja que absurdo. Então a gente tem que se afastar desse tipo de conteúdo. Pelo menos nós que estamos aqui, se a gente está aqui assistindo esse vídeo, é porque nós estamos interessados nos ensinamentos que os espíritos têm a nos oferecer, nas instruções da espiritualidade maior. Então, pelo menos a gente aqui, que a gente não tenha nenhum pensamento de julgamento nem de crítica. Porque o pensamento tem uma força muito grande. Tudo que a gente pensa se transforma em energia. Então, que nós não sejamos esses agentes que espalham tanta energia ruim no planeta através dos nossos pensamentos, através das críticas, dos julgamentos. Não, vamos orar pelo espírito desse pai que errou profundamente, por essa mãezinha que está carregando essa dor, pelos meninos, para que eles fiquem sempre bem na espiritualidade, para os familiares, os amigos que estão aqui sofrendo também, que a gente tenha mais empatia, mais amor ao próximo. É aquela coisa que o Chico disse, né? Jesus não pediu para a gente fazer coisas impossíveis, para a gente escalar o Everest, não. Ele só pediu que a gente ame uns aos outros, e ao invés de julgar, fazer uma prece é uma forma de amar o próximo. Então eu desejo do fundo do coração que o espírito desse pai,
depois que terminar essa colheita amarga dele, que ele possa se recuperar. Desejo do fundo do coração que esses meninos continuem sempre amparados e desejo do fundo do meu coração que a espiritualidade derrame o reforço necessário nessa mãezinha, na família toda, nos amigos, família dela, na família do pai, né, os familiares que estão aqui também, e que nós possamos abandonar qualquer sentimento de julgamento, qualquer atitude de julgamento, de crítica, porque todos nós estamos no mesmo planeta de provas e expiações. Todos nós somos espíritos necessitados de evolução e muito necessitados. Quando nós apontamos para o erro dos outros, nós estamos apontando para os erros diferentes dos nossos, porque nós também cometemos erros toda hora. Se a gente fosse tão superior assim, a gente não estaria nesse planeta, a gente já estaria em planetas superiores. Mas veja, mesmo os espíritos que vêm aqui em missão, que são espíritos superiores, que poderiam estar em planetas superiores, mas estão aqui em missão, eles não julgam, eles não criticam. Eles poderiam fazer isso e não fazem. Quem somos nós, não é verdade? Então que a gente possa abandonar qualquer sentimento de julgamento, que a gente possa, ao invés disso, mandar boas energias para todo mundo e fazer uma prece, né, em prol dessa família, dos encarnados e desencarnados. E se alguma coisa nos incentiva ao julgamento, a gente se afasta daquilo. Certo, meus amigos? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Ah, dá uma olhadinha também se a opção todas lá no sininho das notificações está marcada. Certinho? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.